pessoal, beleza? Eu sou o Davi e hoje eu vim falar um pouquinho de disjuntor, né? O que é o disjuntor, para que ele serve, né? Qual é a função dele no seu sistema elétrico, né? Então, o disjuntor nada mais é que um dispositivo que serve para proteger o sistema elétrico de uma possível sobrecarga e curto-circuito, né? Protegendo o cabo, que é o condutor de energia, né? E, consequentemente, protegendo a instalação de danos. Então, vamos usar como exemplo as nossas casas, né? Nós temos diversas tomadas em casa e todas elas estão ligadas no disjuntor. Mas nessas tomadas, a gente pode ligar diversos aparelhos, né? Aparelhos que precisam consumir pequena quantidade de energia ou aparelhos que necessitam de grandes quantidades de energia. Então, nós não sabemos qual que é a necessidade específica de cada tomada, né? Cada sistema elétrico suporta uma quantidade específica de energia elétrica passando por ele. Então, suponhamos que o cabo da sua casa ele tem capacidade de suportar um número X de amperes, mas o aparelho que você está usando ele necessita de uma quantidade de 2x, então ele vai puxar, ele necessita do dobro, né, do que o seu sistema suporta. E o que aconteceria se não tivesse o uso do disjuntor, né? O cabo ele esquentaria e causando danos na rede elétrica, né? Ou até causando um incêndio na sua residência. Então, o disjuntor ele funciona para essa proteção. Ele identifica a quantidade de amperes que está sendo usado e, se passar do limite, ele desarma, né? Evitando uma pane no sistema ou um incêndio. Olá, pessoal. Bom, antes de falar dos disjuntores, eu quero mostrar para vocês esse simulador aqui, tá? Do FET Colorado, onde a gente pode simular circuitos elétricos, tá bom? Bom, entrando aqui no site, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar aqui no laboratório, tá bom? Chegando aqui estão todos os nossos equipamentos que a gente vai utilizar. Eu vou explicar por cima aqui como que funciona cada um deles. Essa aqui é a bateria. Ela vai ser a nossa fonte de energia, tá? Ou a nossa fonte de tensão, tá? Como a gente vai poder reconhecer na nossa lei de Ohm. Clicando nela, a gente pode aqui selecionar a tensão que a gente quer, tá bom? Aqui é uma escolha pessoal. Geralmente eu trabalho até com uns 12 volts para poder ter um número legal. O fio vai ser nossos conectores, por onde é que os elétrons vão caminhar, tá? Você pode conectar, eles conectam sozinhos aqui, você arrasta. Para consumir essa energia, você tem duas opções: usar a lâmpada ou o resistor. O bacana da lâmpada é porque ela tem uma demonstração visual, tá? Quando você acende, dá para você ver, tá? Então, por enquanto aqui eu vou usar a lâmpada. Mas quando você usa muitos conectores, o legal é usar o resistor. Vou conectar aqui. Lembrando que você tem que conectar a lâmpada, né? A lâmpada nos dois polos, né, diferentes, para ligar bonitinho. Bom, fechando aqui o meu circuito, os elétrons aqui já caminham e, como vocês podem ver, minha lâmpada está acesa, tá? Aqui clicando na minha lâmpada, vocês vão ter a resistência. E outra coisa importante para o nosso experimento de hoje é o amperímetro, tá? O nome dele aqui se remete à medição da corrente, né? A corrente se mede em amperes. Se você arrastar esse alvozinho dele aqui, ó, a gente sabe a corrente que está passando pelo fio. E o último equipamento que a gente vai utilizar hoje é o fusível, tá? Porque a gente não tem um disjuntor aqui nesse simulador.
Então a gente vai usar o fusível. O fusível, ele é o parente simples do disjuntor, tá bom, gente? Porque é o seguinte, já teve uma explicação aqui base, né? Que como foi o disjuntor, mas só para retomar aqui. O disjuntor, ele vai desarmar quando chegar uma certa corrente, tá? Aqui, como você pode ver, está marcado quando a gente clica nele aqui, ó, 4 amperes. O fusível a gente fala aqui, né, que é o parente mais simples, porque é o seguinte, é um dispositivo completamente mecânico, tá? Essa ampolinha de vidro aqui, com um fio metálico. E esse fio, se passar mais de 4 amperes por ele, ele vai se partir, tá? Por uma questão de fragilidade mesmo, né? E aí ele queima e você tem que trocar, tá? A vantagem do fusível é porque ele é barato, então você pode comprar um outro de maneira simples, né? Aqui, comparando, por exemplo, seria mais barato que trocar a sua lâmpada se ela queimasse, né? Bom, mas ele que vai fazer o papel do nosso disjuntor, tá bom? O disjuntor, no caso, ele só desarma, né? Então você pode ligar de novo. Bom, só para vocês verem aqui a atuação dele na prática, né? Se eu for aumentando aqui a minha tensão, eu vou aumentar também a minha corrente, né? Esqueci de marcar para vocês aqui, ó. Conforme eu vou aumentando, vai aumentando ali a minha corrente. E a gente já viu, né, que o limite ali é 4 amperes. Bom, quando eu chegar a 4 amperes, né, vamos lá. Como a gente pode ver, até 3,99 eu não tenho problemas. Quando eu chegar a 4 amperes, ele quebra aqui, tá até uma animação bonitinha, tá? Então, esse seria o meu disjuntor desarmando. Bom, aqui agora vocês conheceram um pouquinho do laboratório, a gente vai ver como é um sistema, né, de casa na prática e como o disjuntor vai atuar nele. Agora a gente vai ver aqui uma simulação, né, de um circuito que pode ter na sua casa, né, e de como esse disjuntor vai realmente atuar. Bom, aqui vamos lá. Aqui nós temos a bateria, que vai fazer o papel da fonte de tensão. Nós temos aqui o fusível, que está fazendo o papel do nosso disjuntor. E esses resistores aqui, eles estão fazendo um papel de equipamentos eletrônicos que vão ser ligados à tomada. Como, por exemplo, né, ventilador, geladeira, TV. Tudo isso que está ligado na tomada, ele está consumindo energia, tá? Como vocês podem ver, tem interruptores aqui. E eles estão abertos, né? Então, por enquanto, não está acontecendo nada. Bom, como sempre aqui, a gente tem o nosso amperímetro, que ele vai medir a corrente que vai passar por aqui, tá bom? Vamos lá. Por que eu estou mostrando esse esqueminha para vocês? Se a gente pensar na primeira lei de Ohm, né, o URI, a gente tem que o U é a tensão, o R é a resistência e o I é a corrente. Como a gente já viu, o disjuntor ele mede a corrente, né? Esse é o nosso problema. E nosso problema é quando a corrente aumenta. Bom, se nós isolarmos a corrente, a gente terá a tensão dividido pela resistência. Pensando no sistema de casa, nós sabemos que a nossa tensão vai ser constante, né? Como é aqui em Caraguatatuba, por exemplo, a gente sabe que as nossas tomadas, elas têm uma tensão, ou como a gente chama popularmente de voltagem, de 220 volts, né? E isso não se altera. Bom, se isso não se altera, como é que a nossa corrente vai ser alterada, né? Bom, pela mudança da resistência. E como que isso vai acontecer? Aqui, um fator importante. Todos esses fios aqui, dessa forma, diria um pouco até confusa, eles estão ligados assim por um motivo. Essas resistências, elas estão em paralelo. Por que elas estão em paralelo? Porque se elas estivessem conectadas uma depois da outra, elas teriam em série. Quando as resistências estão em série, você, para saber a resistência equivalente do sistema, você apenas soma uma com a outra. Isso provocaria um aumento delas. E como a gente pode ver
pela primeira lei de Ohm, isso diminuiria a nossa corrente, o que não seria um problema para a gente, né? Não desarmaria o nosso disjuntor. A gente quer saber o caso onde a nossa corrente iria aumentar. Bom, o que acontece é que esse é o caso que acontece nas nossas casas. As coisas não estão ligadas em série, elas estão ligadas em várias ligações em paralelo, né? Principalmente para manter a tensão constante, né? E para manter também a individualidade de cada um. Porque quando está tudo em série, quando é o mesmo fio, se dá um probleminha, todo o sistema é comprometido. Aqui, como cada fio é independente, se um fio desses der problema, o sistema ainda consegue funcionar, né, o resto dele. Mas, bom, vamos para a prática agora. Quando você liga um desses seus sistemas aqui, vamos supor que esse aqui no primeiro aqui é minha televisão, começa a passar corrente aqui, bonitinho. Como vocês podem ver, está passando aqui 1,2 amperes. Tranquilo, sem nenhum problema. Só que acontece, no momento que eu ligo o meu segundo equipamento na tomada, essa corrente aqui, como vocês podem ver, ó, essas de baixo aqui dos equipamentos, elas são a mesma. Está dividida aqui entre os dois. Só que aí minha bateria, para compensar, ela tem que passar o dobro da corrente, né? Ela está passando essas duas juntas. E isso vai se acumulando. Então vamos lá e você liga o seu terceiro equipamento. Dá para ver que o aumento já é substancial. Isso aqui é muito comum quando se ligam muitos equipamentos com aqueles benjamins ou T's, as que já aconteceu em casa, né? Às vezes fica muito quente, chega a queimar mesmo, né? Por causa disso, porque passa muita corrente acumulada. Bom, e aqui novamente o nosso disjuntor, ele aguenta uma corrente máxima de 4 amperes. Bom, o que vai acontecer é eu ligar o meu próximo equipamento. Bom, a gente já tem aqui um poder de previsão moderado, né? Então, ele não vai aguentar. Ele já estava perto do limite aqui. O nosso disjuntor vai desarmar para proteger os nossos equipamentos aqui. Porque a corrente que passaria aqui seria maior do que 4 amperes. Bom, gente, é isso aqui. Essa é a importância, tá bom, dos disjuntores. É isso que está acontecendo aqui na sua casa, tá bom? Então, se o disjuntor desarma, tome cuidado, verifique os benjamins e todos os equipamentos elétricos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.